artilheiro brasileiro na Europa, o atacante Thiago, se transferiu do Clube Bruges, da Bélgica, para o Brentford, da Inglaterra. O anúncio foi feito pelo clube da Premier League na tarde dessa quarta-feira. Para o Cruzeiro ele não serve, não. Mas para a Premier League ele serve. Quem está de olho na transferência é o Cruzeiro, que poderá faturar uma quantia milionária com o negócio. Segundo o portal inglês Daily Mail, lá ele... Que é isso, cara? A negociação deverá girar em torno de 31 milhões de libras. Ô, gente, é o dinheiro mais valioso do mundo. Pelo amor, é o nome do jornal, cara. Cerca de 193,6 milhões na cotação atual. Rapaz, sem porcentagem nos direitos econômicos do atleta, o Cruzeiro deverá lucrar com o mecanismo de solidariedade criado pela FIFA. Então, o regulamento impõe 5% do valor deve ser destinado ao clube formador do atleta. Como o Thiago permaneceu na toca da Raposa entre 19 e 21, o Cruzeiro deverá faturar cerca de 2,82 milhões, o que totaliza 1,46% dos 5. Outros clubes como Verê e Paraná, Ludogorets da Bulgária e Clube Bruges também lucrarão com o negócio pelo mecanismo. Ou seja, quando o Thiago Barbudo saiu daqui, ele ainda não era nem jogador formado. Nem jogador formado ele era. Mas o ponto central que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente conversar, é o seguinte. Nós temos hoje, nas categorias de base do Cruzeiro, 8, 9 jogadores recém-promovidos ao time de cima, isso contando até mesmo com o menino Ian Lucas, que já está há um pouco mais de tempo, né? Kaique, que já está há um pouco mais de tempo. São jogadores, todos os jogadores da categoria de base do Cruzeiro, são jogadores promissores. Pessoal, vamos chegar a 400 likes aí, eu acho que dá. São jogadores promissores. Porém, o torcedor do Cruzeiro, historicamente, ele é o pior torcedor que tem no que diz respeito a categorias de base. Ele é o pior que tem. Eu tô vendo muita gente colocando a culpa na direção por ter vendido o Thiago. O Thiago não tinha clima para jogar no Cruzeiro, mas não, isso não sou eu quem está dizendo, não, é ele. Ele fala da mágoa que ele tem, da invasão nas redes sociais. Isso não sou eu quem está dizendo, não, tá? Não é eu quem está dizendo, não. O garoto sofreu retaliação psicológica. Acabaram com o psicológico do Thiago aqui no Cruzeiro. Destruíram o psicológico do Thiago. Eu vi um camarada falando, e só a título de comparação, tá? Eu não vou entrar nesse assunto. Eu vi um camarada falando, por exemplo, é um exemplo. Se o Neymar tivesse jogado na década de 80, onde não tinha rede social, ele seria considerado um dos maiores jogadores de futebol da história. O que eu estou querendo dizer? A torcida do Cruzeiro, a parte ruim, ela é extremamente ativa nas redes sociais. E ela, infelizmente, faz um barulho ensurdecedor e faz parecer que ela é maioria. Porque ela atrapalha com o barulho que ela faz. Ela atrapalha o ambiente do clube. Porque os jogadores, assim como os torcedores, ele tem direito. Ele está nas redes sociais. E é lógico, você vai falar assim, é só falar para ele não ficar nas redes sociais, mas ele tem o mesmo direito que você, ué. Liberdade. Ele está lá nas redes sociais e, consequentemente, por acompanhar as coisas do Cruzeiro, as bobagens que você fala chegam nele. As bobagens que você fala chegam no cara.
Cara, eu faço o meu programa aqui com muito cuidado e procuro ser o máximo de profissional que eu possa. Às vezes eu fujo um pouco da casinha, o que é normal também, pelo menos dentro da minha concepção. Mas, cara, eu tomo muito cuidado aqui com a forma que eu direciono aos jogadores, com a forma que eu me direciono à direção do clube, com a forma que eu direciono aos treinadores do Cruzeiro. Porque olha o horário que eu faço programa, gente. Eu faço programa no horário nobre de TV. 21 horas e 30 minutos. Eu não faço um programa no horário nobre do segmento, do Twitter. Não. Horário nobre do Twitter, do YouTube. O horário nobre do YouTube, ele é entre no horário de meio-dia, que é o horário nobre do futebol, 18 horas. Este 9 horas é um horário nobre da TV. E ele está se tornando um horário nobre aqui no YouTube. Porque a gente está no YouTube hoje. Eu não estou falando especificamente de mim, não. Porque nós temos a oportunidade aqui. Gente, se vocês souberem o tamanho da oportunidade que é estar aqui falando para vocês, isso é para poucos. É só você discorrer as outras programações aí. Pessoas com 5, pessoas com 10, pessoas com 50. Quando tá com 50, tá com muito, gente. E isso eu falo com uma propriedade monstruosa, porque eu falei para 6 pessoas aqui durante 1 ano. E Deus me deu graça a ponto de vocês reconhecerem o bom trabalho que a gente procura fazer aqui. Sabe por que eu trabalho dessa forma? Você acha que não tem jogador que acompanha a gente, não? Você acha que jogadores aí não estão discorrendo nas redes sociais, deitado lá na cama dele uma hora dessa, acompanhando, procurando alguma coisa no YouTube para assistir, e pelo fato dele ser inscrito no canal do Cruzeiro, o YouTube entende a recomendação? Será que... Então eu tomo cuidado, eu trabalho com profissionalismo. Quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que analisar, eu analiso. Eu estou descobrindo que eu não sou nem comentarista, eu sou analista do jogo. Que Deus está me desenvolvendo esse talento aqui. Porque eu estou estudando também, tá? Que Deus não faz nada cair do céu para ninguém, não. Fez cair do céu só lá atrás no deserto, tá? Você não vai estudar, não. Então, você que está aí, cara, tenha consciência. Você tem todo o direito... Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu discordo. Eu ouvi alguém falar e não consigo me lembrar que não pode cobrar do torcedor razão. Pode. Pode. Claro que pode. O torcedor, não, o ser humano não age por instinto. Não, quem age por instinto é animal irracional. O ser humano é racional. Ele age na emoção, no que diz respeito ao futebol, na maior parte do tempo, e eu entendo perfeitamente. Mas não dá pra viver só à base da emoção, não, cara. E pior, né? A emoção do torcedor, ela é 90% do tempo é negativa. Aí a emoção do torcedor é pra xingar as pessoas, pra menosprezar as pessoas, pra diminuir as pessoas. Pense, seu filho jogador de futebol. Imagina aí. Aí as pessoas indo pras redes sociais e tendo as mesmas atitudes que você. Quando você se volta para falar de algum jogador, do treinador, de um diretor. Imagina o seu filho no lugar dessa pessoa. Você que é mulher, imagina o seu marido no lugar dessa pessoa. Você que é marido aí, imagina a sua mulher no lugar dessas pessoas. Mas o futebol e o time de futebol é um casamento. É lógico que é um casamento. É lógico que é um casamento, e é até mais que um casamento, não tem como divorciar, não. Você, agora me responde um negócio aqui. Seja verdadeiro comigo aqui. Você age na emoção o tempo todo do seu casamento? Ah, eu trato o Cruzeiro até mesmo às vezes como um filho, porque eu dou dinheiro pro Cruzeiro. Eu ajudo a sustentar os jogadores do Cruzeiro. Você acha que eu ajo com os meus filhos só na base da emoção? Então não está errado isso dentro da minha concepção. Você pode cobrar razão do torcedor, sim, senhor. E essa falta de entendimento, o torcedor é 100% passional. Tá bom. Tá bom. Mas ele tem que ter juízo.
Ele tem que ter entendimento de que a coisa não é só na paixão, não, meu compadre. A coisa não é só na emoção, no vapo, não, hein? No de repente. Não, não é. Não pode ser assim, não, cara. Eu acho que a gente tem que filtrar. A gente tem que filtrar um pouquinho das coisas que a gente fala nas redes sociais. Porque destruíram o psicológico de um garoto de 18 anos. E ele foi embora, está sendo vendido por 31 milhões de libras lá na Europa. Hoje ele é um dos caras mais valorizados quando você olha para dentro do futebol brasileiro. São quase 200 milhões de reais o passe desse cara que o torcedor do Cruzeiro destruiu o psicológico dele. E aí? E aí? Eu tô vendo um monte de gente só a culpa agora. E outra coisa que o torcedor tem que parar também, viu? Transferir responsabilidade. Cada um de nós temos que assumir a nossa parcela de culpa. Eu culpo os dirigentes do Cruzeiro simples e unicamente por ter aderido à pressão, mas também compreendo, porque vendeu no momento que não tinha dinheiro. Porque o dinheiro que tinha estava pagando as dívidas dos transferbans da vida que proporcionaram e propuseram ao clube. Alguém tinha que pagar. Não é? Então... o Anderson, nossa, o Anderson, perfeito, cara. O Anderson falou assim, olha, a maioria que criticou o Thiago são os mesmos que culpam a diretoria. Isso aí se chama leviandade. E a leviandade, ela é acompanhada do espelhamento. Freud explica. Você já leu alguma coisa sobre Freud? Já escutou algum especialista falando sobre Freud? Sabe o que é espelhamento? Atribuir ao outro a responsabilidade que me pertence. Eu não tenho caráter suficiente para assumir a responsabilidade, eu aponto para alguém. Eu tenho culpa, você tem culpa, nós temos culpa. Vamos assumir. Vamos nos apropriar, meu compadre, do que nos pertence. Fica muito fácil. Mas a diretoria vendeu porque quis. É lógico, o moleque não tinha clima mais dentro do clube, não. Cláudia, aí você tá supondo. Não, isso aqui é informação. Tá lá no site da Itatiaia. Vai lá que você vai ver. Eu não assisto Itatiaia. Não usa isso como subterfúgio, não. Vai lá. Vai lá. Tá lá uma entrevista dele, um bate-papo. Ele tem mágoa da torcida do Cruzeiro, da internet. Ele que falou. Temos que respeitar o outro. Temos que respeitar. Temos que respeitar. Os meninos das categorias de base do Cruzeiro merecem o nosso... Gente, eles são nossa responsabilidade. Eles têm nossa responsabilidade. Eles estão sob a nossa responsabilidade. Vamos lembrar aí que temos 9... A Pri está dizendo aqui que a questão da torcida é um peso e duas medidas. E outra coisa, esse negócio de 8,80 que nos últimos 3 anos apareceu aí. Cara, ó, corta isso, tá? O Guilherme está dizendo aqui, ó, que ele nunca admirou o futebol do Thiago. Não é disso que nós estamos falando, não, Guilherme. Isso aí não tem problema, não. Cara, tem gosto e gosto. Isso é respeitado por aqui. Você tem direito de gostar ou não. Isso é normal. Eu estou falando da falta de respeito. Acabaram com o psicológico do menino. O menino foi embora quase com depressão. E você não achava ele nada demais. Ok. Só que você precisa reconhecer que ele tem algo demais, sim. Hoje, você pode continuar não gostando, mas não reconhecer aí já não é muito inteligente, porque o cara está sendo vendido por 190 milhões de reais. Como que você vai questionar isso, gente? Como? Não tem como questionar isso, não. 31 milhões de libras.
E aqui, observe que ele foi só subindo o patamar, tá? Começou no Ludogorets, foi pro Clube Bruges e rápido foi pro Clube Bruges e agora chegou na maior liga esportiva do planeta. Num time pequeno. Vamos ver como que ele vai desembolar agora. Que se ele fizer 10 gols na temporada lá, meu compadre, esquece. E não adianta chorar. Sabe o que adianta e que tem que ser feito? Temos que cuidar dos que nós temos aqui. Robert, eu já vi um montão metendo sarrafo nele. Tem que pôr o João Pedro para jogar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos com calma. João Pedro é mais velho que o Robert. O Robert subiu primeiro que o João Pedro. O Robert é titular na vaga do João Pedro. Se o João Pedro for titular, ok. Mas olha, contextualiza os momentos da partida. O João Pedro entra no segundo tempo com as equipes adversárias já um tanto desgastadas. O Robert inicia o jogo e cumpre muito bem o papel tático que o técnico determina para ele. Vamos analisar de forma contextualizada. Não estou aqui dizendo que o João Pedro é ruim de bola, gente, não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo que uma comparação não tem nada a ver feita com a outra. Uma coisa não casa, porque tem que contextualizar. O João Pedro é mais velho que o Robert. O Robert subiu primeiro que o João Pedro. O Robert é titular. A gente tem que analisar essas coisas aí. Se entrar jogando, ok, não tem problema. Mas a gente não pode ser desse jeito assim. Estão querendo queimar o Robert já. E eu falei aqui, gente, eu não acho o Robert aquilo tudo, não. Mas eu fico lá assistindo o jogo, lá de perto. Eu fico olhando o posicionamento do Robert. O Adriano falou que o Robert é jogador tático. Eu fico olhando o posicionamento do Robert. Extremamente obediente. Como que eu vou jogar pedra num cara desse? Não vou fazer isso. Então vamos com calma. Um monte de gente queimou o Ian Lucas. Só que o Cruzeiro agora vê com outros olhos e pensa com outra cabeça. Tá tudo diferente no Cruzeiro, tá? E eu não sei se você assistiu a última entrevista coletiva do Pedro Martins, que ele deixou bem claro, nós estamos formando jogadores para jogarem no Cruzeiro. Depois, se surgir uma oportunidade legal, uma proposta que interessa, nós vamos sentar e analisar. Depois dele já ter vestido a camisa do Cruzeiro, porque nós não temos nenhuma pretensão, isso são palavras do Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Nós não temos pretensões de emprestar jogador com direito de compra. Os da base, não. Antigamente, todo mundo sabe, cara, o Pedro Martins fantástico em cada entrevista que ele dá. O Pedro Martins falou, olha, precisamos ter o entendimento de que hoje o Cruzeiro vai se consolidar como um formador. O Cruzeiro teve a audácia de não querer nem ver uma sinalização do Real Madrid pelos zagueiros do clube. Outra mentalidade. E que o torcedor do Cruzeiro vai ter que ser reeducado. Vai ter que esperar esses meninos virarem. Olha para vocês verem. Continuando com o Pedro. Antigamente, todos nós sabíamos. Quando subia o menino da base para treinar com o profissional, era um alvoroço danado. Hoje eles treinam com o profissional normalmente. Normalmente. Treinam com o profissional. Para quando eles forem acionados, eles já estarem habituados. Vamos ter cuidado com os nossos garotos, tá? Os meninos da base do Cruzeiro merecem o nosso respeito e respaldo. Se não aprendemos com o passado, vamos aprender com o presente. O Thiago tá aí para lavar a nossa cara. O Thiago tá aí para lavar a nossa cara, né? Vamos devagar porque o santo é de barro.